Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do canal CodeScience. Meu nome é Emerson Souza, criador de conteúdo, e hoje nós vamos entender como funciona o if, else dentro do Python e vamos aprender também uma outra nuance que é o elif, que é uma forma de você trabalhar junto com o Python, tá? Então, sem mais delongas, vamos fazer uma introdução bem simples, né? Vamos criar uma pastinha aqui, lembrando que nós vamos trabalhar com VS Code. Caso você queira trabalhar com outra configuração, não tem importância, tá? Pode ficar à vontade. Mas, se você estiver usando o VS Code dentro da sua pasta, basta clicar Shift, Ctrl, Shift, botão direito e abrir aqui o prompt de comando ou PowerShell. E aí digitar code, espaço, ponto. Esse comando é utilizado quando você vai entrar diretamente na pasta com o VS Code, tá? Então, a nossa pasta criada já tem um arquivo, olha que simples. E para trabalhar com ele, obviamente, nós temos ali a criação do nosso arquivo .py, né? Vamos chamar de estrutura, tudo bem? .py, bem tranquilo e muito simples, tá? E aí nós vamos rodar os nossos códigos de duas formas, fique à vontade. A primeira forma que você pode utilizar é o Code Runner. O Code Runner é uma extensão do VS Code, onde você pode rodar todas essas configurações aqui, tá? E aí para você rodar, depois que você baixa ele, basta você simplesmente colocar ali um print. Vamos colocar um print aqui para ficar mais visível. Vamos colocar o nosso famoso Olá Mundo, né? Vamos salvar e para rodar basta segurar Ctrl Alt N. Você vai ter ali o nosso Olá Mundo já rodado de uma forma bem simples, tá? Outra forma de você rodar, obviamente, é se você entrar aqui, ó. Se você fechar, vou fazer do zero, tá? Entra aqui em terminal, novo terminal, e você vai ter ali o comando. Aí você vai estar dentro do seu terminal, dentro da pasta que você está. Vamos digitar Python, para ele entender, e vamos colocar o nome do arquivo que queremos rodar, que é o nosso estrutura, tá? Então você tem que estar na pasta do seu arquivo, escrevê-lo corretamente, e aí Python, o nome do seu arquivo, e você dá o OK. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Ah, mil perdão, eu já sei o que acontece ali, tá? Deixa eu limpar aqui, ó. Eu escrevi incorretamente. Estrutura, gente, olha só, tá? Então, ó, não se esqueça sempre de verificar o nome. Ó, então, o que nós temos aqui, ó? Estruta. Então, não vai. Eu vou colocar Python aqui, .py, e quando rodar, agora sim está correto, tudo bem? Muito bem, já entendemos como podemos rodar o nosso código, tá? Eu, sinceramente, aconselho vocês sempre rodar dessa forma aqui. O Code Runner, ele vai se comportar muito bem quando você tem que fazer um output, tá? Porque ele consegue exportar o seu arquivo e mostrá-lo. Quando você precisa entrar com algum dado, que é um input, ele não vai funcionar. Ele só faz a saída do código, ele não aceita entrada no código, tudo bem? Então com o input ele não vai funcionar e já previno isso, então a gente vai começar dessa forma, tá? Já estamos com o nosso código rodando, isso é bem tranquilo. Vamos começar entendendo o nosso if, tá? Vou colocar aqui, ó, uma anotação. O if e o else, os dois são usados universalmente nas linguagens. Se você trabalhar com Python, com PHP, com Java, com C Sharp e outras linguagens que vão fazer esse tipo de estrutura, o if-else ele é usado, tudo bem? O que acontece é que algumas linguagens têm algumas particularidades. Vou mostrar, por exemplo. Se eu fizer um if aqui e perguntar se ele é true, colocar dois pontos, isso funciona, tudo bem? E aí eu posso fazer o else aqui e também fazer uma pergunta ou colocar um print aqui, né? Vamos colocar um print aqui para o nosso else e vou determinar o seguinte, ó, falso, você está incorreto, tudo bem? Deixa eu duplicar isso aqui, vou fazer isso aqui, por isso que ele está reclamando ali, tá? Muito bem, então percebe, ó, vamos salvar aqui, que temos algumas regras para trabalhar com o nosso querido if-else, tudo bem? Aqui ele vai entrar se for verdadeiro e aqui ele vai entrar se for falso, né? Só que em algumas linguagens você vai trabalhar dessa forma. Então essa forma aqui é a forma do
Python. Deixa eu colocar aqui, ó, Python, tá? Vamos colocar aqui, ó, Python. Opa, eu tô apertando sem querer o botão. Muito bem. Se eu fosse trabalhar com outra linguagem, como por exemplo PHP, e fosse fazer um if-else, ele seria mais ou menos assim. If, ele teria que abrir aqui os colchetes, abrir chaves, e depois ele faria o else dessa forma. Dessa forma que é o if-else com PHP. Então você percebe que mesmo as linguagens trabalhando com if-else, a forma como ela é escrita tem algumas diferenças, tá? Embora o conceito de uso seja exatamente igual, tá? Não se preocupe com isso. Então, o if-else, o if, se for verdadeiro, faça isso. Caso não seja verdadeiro, automaticamente você cai no else, que é a parte falsa, ok? Então, aqui você tem essas pequenas diferenças, tá? Assim como, se eu fosse fazer ali no PHP, uma pergunta seria else if, e depois eu faria o else. Olha que interessante, tá? Aqui no else, eu não faço uma pergunta para ele, para saber se ele é verdadeiro ou falso. Eu já assumo que ele é falso, porque tudo deu errado. No if, eu faço uma pergunta para ele, e caso seja verdadeiro, ele cai aqui nas configurações. Usando a outra configuração de elif dentro do PHP, eu vou mostrar no Python, você também pode fazer outra pergunta para ele. E aí você pode fazer quantos elif você quer fazer. Quanto você precisar, na verdade, para o seu código e determinar se é verdadeiro ou falso. No Python, nós temos um conceito parecido. Só que ao invés de colocar ali um else if, ele chama esse cara aqui de, olha só, elif. Mas o conceito é igual de else if. Olha que interessante. E aí eu também posso fazer uma pergunta para ele, 2 pontos, e colocar um print ali, tá? Olha só, ele não deu erro. Então, as duas estruturas aqui são exatamente iguais, só que escrita de um pouquinho diferente, tá? Tem uma semântica ali diferente. Beleza, então vamos começar do princípio. Vamos fazer aqui o if-else com Python, então vou até fazer isso aqui, ó. E aí vamos descer aqui, tá? E vamos fazer uma pergunta muito simples para ele. Número. Criar uma variável chamada número, colocar um valor aqui qualquer de 12, e eu vou perguntar o seguinte, lá no if. Olha só, o número. Esse número aqui é igual a esse. O número, ele recebe 12, né? Então eu faço uma pergunta para ele. Esse número é maior que 20? Não, né? É falso. Por quê? Porque ele é 12. Número é igual a 12. Então eu pergunto, o número igual a 12 é maior que 20? 12 é maior que 20? Não, ele é falso. Se ele é falso, ele não entra no if. Ele vai automaticamente para o nosso else. E aí sim, ó, segurando o Shift, Alt, setinha para baixo, eu duplico essa linha. Segurando o botão do Alt com a setinha para baixo, eu movimento esse cara, tá? Para cima e para baixo, eu posso movimentar. Tudo bem? Temos ali. E aí eu vou colocar aqui, ó, número menor. Número. Deixa eu colocar aqui, ó. Eu tô pensando numa frase. Número menor. Vamos fazer diferente. Esse número é menor. E aqui eu vou fazer o seguinte. O número é maior. Tudo bem? E aí eu vou fazer outra pergunta para ele. Pronto. Eu inverti a pergunta. Tudo bem? Muito bem. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui. Que ele está me cobrando. Ah, tá. Tá faltando. Eu fechei sem querer aqui uma chave. Ah, tá. Olha só aquilo que eu te falei. A semântica que eu estou usando de chave aqui é a semântica do PHP. Que eu não uso. Eu uso 2 pontos. Tá vendo? Fique sempre atento nessas semânticas quando você trabalha com tecnologias diferentes, tá? Então, beleza. Eu estou perguntando o seguinte. If, é verdade que o número que vem 12 é menor que 20? É verdadeiro. Ó, isso aqui é true. Ou seja, isso aqui, vou colocar aqui, é true. E esse aqui é false. Tudo bem? É verdade que o número 12 é menor que 20? Sim, é verdade.
Então isso aqui, ó, afirmação é verdadeira. Tudo bem? Quando aqui a afirmação é falsa. Olha só que tranquilo, tudo bem? Se nós rodarmos o código aqui, vou até limpar ele. Vamos rodar o nosso código. Você pode simplesmente ver que ele caiu nesse primeiro. Porque eu estou perguntando se 12 é menor que 20. E isso é verdade. Então, a afirmação é verdadeira. Agora, se eu mudar esse número, vamos colocar 120. Aí eu pergunto novamente para ele. If, eu vou te fazer uma pergunta. Se for verdade, você mostra esse cara, tudo bem? É verdade que 120, que tá vindo aqui do número, é menor que 20? Não, isso é falso. 120 não é menor que 20. Então, não vou cair aqui dentro. Eu vou passar para o próximo. Eu vou passar para cá. A afirmação é falsa. Vamos rodar novamente aqui, ó. Colocando setinha para cima, você consegue ver o histórico de comando que você fez, tá? Então, obviamente, a afirmação é falsa. Olha que incrível. Entendemos que esse cara aqui é sempre quando a função for verdadeira e esse aqui quando é falso, tá? Só que no if nós perguntamos algo para ele determinar se é verdadeiro ou falso. No else eu não preciso passar uma pergunta porque ele já assume que é falso aquela aqui. Ele é o falso, beleza? Agora vamos supor que eu quero fazer mais de uma pergunta para ele. Eu não quero só if else, eu quero saber se o número é maior que 15, que 20, que 30. Eu tenho várias perguntas para ele. E como eu faço isso? Da forma que eu tinha mencionado. Eu posso fazer um rapaz chamado else if. Esse elif, né, que é a junção dos dois, ele funciona como um if, só que ele vem em semântica. E a semântica dele é mais ou menos isso. E aí eu posso vir aqui, copiar e posso fazer uma pergunta para ele, tudo bem? Aqui ele não vai mostrar nada. Ah, ele vai dar erro porque eu não tenho aqui um print, né? Alguma coisa dentro dele, tudo bem? E aí não é só isso. Eu posso fazer quantas eu precisar. Então eu vou perguntar se aqui é maior que 21, 22, 23. E aí eu vou perguntando para ele. Então quando eu rodo meu código agora, ele vai entrar no if e fazer 120 é menor que 20? Não, é falso, então eu não vou cair aqui. Aí ele passa para o próximo. 120 é menor que 21? Falso. Número 120 é menor que 122? Falso. 23 é menor. 120 é menor que 23? É falso também. Então ele vai cair no else aqui. Olha só. Se eu colocar novamente a estrutura, a afirmação é falso. Olha que incrível, né? Vamos passar com uma coisa mais plausível aqui, tá? Vamos colocar 10. Tudo bem? Vocês vão entender que o 10 ele é menor que 20, 21, 22 e 23. Só que ele não vai passar por 1 a 1. Ele vai parar aqui no if. Por quê? Porque o if já atende a resposta dele, que é a primeira pergunta. 10 é menor que 20? Sim. Então eu já paro por aqui. Olha só. Vamos rodar aqui. A afirmação é verdadeira. E aí eu posso colocar, obviamente, ali uma vírgula. Vou colocar aqui, ó, número, para você ver qual número ele está caindo, tá? Vou copiar para todos. E aí eu vou perguntar aqui um a um para ele, ó. Tá? Então ele vai mostrar o número aqui. Vamos limpar essa situação. Vamos verificar novamente. E ele faz a pergunta ali, ó. A afirmação é verdadeira. 10. Ou seja, ele está mostrando esse número, tudo bem? E ele fala que 10 é menor que 20. E ele já cai aqui, tudo bem? E aí, obviamente, eu poderia dizer se... Fazer uma outra pergunta. Número é igual precisamente 21. Se eu colocar 21, ele vai cair aqui, ó. O que vocês acham? 21 é menor que 20? Não. Então ele passa daqui. Mas, número 21, esse aqui é 21 agora, hein? É igual precisamente a 21? Sim, é verdadeiro. Então você mostra ele aí pra gente, tudo bem? Vamos rodar o nosso código e você vai ver. A afirmação é verdadeira, 21, tudo bem? Quando das perguntas que você fez no if ou no elif satisfazer a sua pergunta e der verdadeiro,
ele para a execução do código. Ele não fica executando, né? Muitas vezes ele vai executar linha por linha. E aí, quando ele executa todas as linhas, ele faz todas as configurações que você precisa. Nesse caso da estrutura if-else, você está perguntando uma resposta específica. Quando ele achar a resposta específica, ele para o código. Então, se você tiver 1000 perguntas e ele achar a resposta na primeira, ele para ali mesmo. Ele não roda os outros 1000. Você entendeu? Então, isso que é a estrutura de decisão. Ele não precisa repetir tudo. Ele não precisa passar por tudo. Na hora que ele encontra a resposta, ele para ali e executa a configuração que você desejou. Tudo bem? Então, você viu que eu posso perguntar se ele é menor, se ele é maior ou igual. É maior ou igual a 22? Sim. Então, ele vai cair aqui agora. Ó. Olha só. Vamos jogar aqui. Vou rodar o código. A afirmação é verdadeira, 22. Porque ele é maior ou igual. Não pode colocar igual ou maior, tá? Maior que 22 ou igual a 22. Ele é igual a 22. Então, eu estou fazendo duas perguntas em uma. E aí cai nessa resposta, tudo bem? E aí eu quero que vocês façam esse exercício aí, colocando outras configurações, como a idade de uma pessoa. Se ela tiver entre 10... De 0 a 10, a 12 é criança, como eu fiz com PHP lá. Se for de 12 para de 0 a 11, criança, de 12 a 17, adolescente, e 18 a 60, adulto. Então eu quero que vocês façam esse exercício, pratiquem bastante e deixem aqui nos comentários se ficou faltando alguma coisa que a gente não abordou nessa aula e que você gostaria que nós pudéssemos abordar em uma próxima aula. E a gente avalia e, se possível, nós trazemos para você, tudo bem? Então é isso. Deixa um like aí, se inscreva no canal. Meu nome é Emerson Souza, criador de conteúdo. E vejo vocês na próxima aula. Até!